Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui hoje para mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. Espero que Deus possa falar ao seu coração conforme a sua necessidade, conforme aquilo que você precisa ouvir de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus, ela tem uma resposta para todas as nossas situações. Toda a Bíblia, ela é a boca de Deus falando para nós. Por isso que ela fala para nós de várias maneiras, de acordo com as nossas necessidades, com a necessidade do nosso coração e daquilo que é a vontade de Deus. Então eu gostaria de ler na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23 a 26, que diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus, ele avisava ao apóstolo Paulo sobre as coisas que iriam acontecer. Deus estava sempre falando com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um fariseu antes do encontro com Jesus Cristo em Damasco, numa visão. Ele perseguia o povo de Deus, mas ele era um homem sincero, um homem correto, um homem que ele defendia a sua crença no farisaísmo. Então, por isso que ele fazia isso. Então, para a seita que ele servia, para ele estava fazendo certo, porque ele estava perseguindo aqueles que poderiam estar falando heresias. Para ele era heresias contrárias aos ensinamentos dos fariseus. Então, para ele era correto, mas Deus conhecia o seu coração, sabia que ele seria um vaso especial, um homem que Deus podia usar. Então, Deus teve esse encontro com ele, Jesus Cristo teve esse encontro com ele no caminho de Damasco. E dali, Paulo se converteu e viu que todas os seus pensamentos, aquilo que ele acreditava no farisaísmo, não era o que estava acontecendo com aqueles que ele dizia que era seita, mas que era aqueles que estavam servindo a Jesus Cristo, que tinham ouvido o Evangelho e estavam seguindo a vontade de Deus através dos mandamentos e da palavra do Senhor, da palavra de Jesus Cristo. E quando Paulo percebeu isso, após aquela visão ali no caminho de Damasco, ele mudou, porque ele viu que Jesus Cristo era realmente o Messias que havia de vir, que estava nas Escrituras Sagradas. E então ele começa uma trajetória agora para pregar o Evangelho de Cristo. Muitos não acreditavam nele, no começo principalmente, porque achavam que ele era do outro lado, ele era do lado dos fariseus, que era contra aquele povo que Jesus escolheu e fundou a igreja. E então muitos não acreditavam nele, mas com o tempo ele foi demonstrando que ele estava com Deus. Tanto é que Deus usava muito o apóstolo Paulo e usou até hoje, que escreveu essas maravilhosas epístolas que é uma bênção para os nossos dias, aonde ele fala do Evangelho de Jesus Cristo e aonde ele nos ensina, nos exorta como se portar como o povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo é um apóstolo que foi escolhido por Deus, um vaso escolhido. Hoje, o homem, o cristão,
Se ele não quer nada com Deus, se ele entra na igreja, ele quer só ficar ali na dele, sem fazer nada, e ele não quer que Deus o use, ele não quer trabalhar na obra de Deus, ele não quer fazer a vontade de Deus, ele fica ali, para ele aquilo ali tá bom, ele muitas vezes não lê a Bíblia, que Cristo nos ensina a examinar as Escrituras, justamente para nós sabermos a vontade de Deus, e não quando o homem fala para nós acreditarmos nas suas palavras. A não ser que quando esse homem fala a palavra conforme a palavra de Deus, que você confirma, então com certeza você vai acreditar, porque você também, você confirma, você confere a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo mandou que examinássemos as Escrituras e que cuidássemos ter nelas a vida eterna. Então, continuando falando aqui do apóstolo Paulo, então ele sabia que em Jerusalém ele seria preso, mas ele vai. E lá ele é preso, e ele é julgado pelos romanos. Mas os romanos não viram falta alguma nele, que o pudesse prendê-lo ou matá-lo. Mas eles poderiam até soltá-lo, mas só que os judeus conservadores daquela época, os fariseus, os saduceus que ali estavam, eles queriam condenar Paulo. Então, por causa disso, Paulo apelou para César. E porque Paulo também sabia que era necessário ele pregar em Roma, ele pregar na Itália, pregar lá também o Evangelho, que ele havia pregado até ali, naquele lugar que ele estava em Jerusalém. Então ele apela para César, então Roma fala que o soltaria, mas como ele apelou para César, então agora ele seria conduzido até lá. E prendeu ele, e havia outros presos, e eles embarcaram em um navio. E eles agora vão para Roma. A palavra de Deus precisava ser pregada lá. Muitas vezes Deus, quando queria fazer a obra de Deus, o próprio Espírito Santo fazia a obra. Nós podemos ver que Filipe foi conduzido pelo Espírito para pregar para aquele eunuco. Nós vemos lá em Israel, no passado, no Antigo Testamento, nós vemos quando nós podemos ver que Elias, ele comeu uma comida que o anjo lhe deu e ele andou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Então, muitas coisas, Deus usa, Deus faz, Deus usa o seu poder para fazer a obra. Mas nem sempre, muitas vezes nós temos que caminhar pelos nossos próprios pés, pelos nossos meios. E então o apóstolo Paulo, ele vai ser embarcado. Então ali, no começo, Deus falou para ele que aquela viagem ia ser incômoda, ia ser difícil, e eles iriam ter muitos problemas. Então ele fala para o centurião, que era o responsável pelo navio, e ele não liga, ele prefere acreditar no comandante do navio. Então eles saem, mesmo Paulo sabendo disso e falando para eles. Mas eles saem assim mesmo. E logo de começo eles pegam um vento forte, um vento contrário, que eles são obrigados a costear, a ir pela costa, para se livrar do vento, para tentar chegar em alguma cidade, que havia uma dificuldade. É como nós em nossas vidas, quando o vento está ao contrário, quando tudo está dando errado para você. Você fica tentando de uma maneira ou de outra passar por aquele vento, mas está difícil, mas você precisa perseverar, continuar. Até que eles chegaram em um local, em Creta, na cidade de Creta. E depois eles partiram de novo dali. E aí eles deram de cara com um vento chamado Euroaquilão. Esse vento era um vento forte, que ele trazia uma tempestade.
E aquela tempestade veio sobre o navio, aquele vento tremendo, um vento muito forte, chamado Euroaquilão. E aquilo ali piorou ainda mais a viagem deles. E começou a quebrar coisas das velas do navio, e começou a dar um problema sério, e muita água, muita chuva. E eles começaram a ficar nervosos, e passou um dia, 2, 3 assim, encarando aquela tempestade sem poder parar o navio, usando todos os recursos que o navio tinha para tentar passar por ali, até que chega um ponto que a tempestade é tanta que há uma escuridão, o navio não consegue mais adiante. E então eles arreiam as velas, dá a entender que na Bíblia que eles arriaram as velas e deixaram o vento levar eles, as ondas, deixaram as ondas levar eles para onde que o vento quisesse. E aquele desespero tomou conta de todo mundo, 276 pessoas naquele navio, junto com Paulo. E o navio é jogado para onde quer. Paulo confiava que o navio estava indo para onde Deus queria, porque Paulo já sabia, porque o anjo de Deus falou com ele. Mas os outros homens não, os outros homens tinham lá os deuses dele, não acreditavam no Deus de Paulo, no verdadeiro Deus. E eles estavam todos desesperados, e eles pararam de comer, e nem tinha como comer, porque o navio sacudindo, não, com certeza não havia tempo nem para parar para se alimentar. E foram passando os dias, aí chegaram a 14 dias nessa situação. E quando houve um desespero, porque chegou um ponto que era uma escuridão total. E eles então estavam apavorados, nervosos, não sabiam o que fazer. E o apóstolo Paulo, apesar de toda a situação, tentava o tempo todo acalmar todo mundo, e ele falava. Foi quando ele levantou e falou sobre isso. Falou sobre, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então Deus tranquilizou Paulo, e Paulo ficava tentando acalmá-los, até que chegou um ponto que eles, chegando perto de um bocado de rochas, já o mar ficando raso, eles aproveitaram e jogaram as âncoras, desceram as âncoras, 4 âncoras, para poder parar o navio, para o navio não bater nas rochas. E agora ficaram a tempestade em cima deles e do outro lado as rochas. 2 perigos eminentes. E eles agora estavam tudo desesperados, não sabiam, aquela escuridão. E no final os homens queriam se jogar do navio. Assim como você num prédio em chama, as pessoas num prédio em chama, quando o fogo está subindo e aqueles que estão nos andares mais altos, muitas vezes se apavoram por causa da fumaça e do fogo chegando. E então eles se ajogam da janela. Assim aqueles homens queriam também se ajogar. E Paulo não deixou. E repetiu de novo as palavras que Deus disse a ele, que ninguém ia sofrer nada, só o navio que seria avariado. Eles queriam se ajogar e o apóstolo Paulo falou: se ajogar no mar, não poderão vos salvar-vos. Quer dizer, Deus havia falado que salvaria todos, mas se eles saíssem do navio, ia acabar aquela guarda, eles iriam ficar no perigo, poderiam morrer, porque eles estavam fora do navio. Porque a Bíblia Sagrada o tempo todo nos mostra que precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos ser perseverantes. Mesmo na tribulação, nas tempestades, as tempestades constantes que vêm sobre nós, muitas vezes uma atrás da outra, nós precisamos ser perseverantes, não podemos desanimar, voltar atrás. Jesus Cristo disse: qualquer que lançar a mão do arado e olhar para trás não é apto para o meu reino.
Precisamos continuar, confiar em Deus, precisamos usar a fé. 4 vezes na Bíblia, em Abacuque 2,4, na parte B, Romanos 1,7, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, essas 4 vezes a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Precisamos continuar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, precisamos continuar com nossa fé. Não podemos desanimar. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele consola todos. E depois que acalma a tempestade, que o navio está parado ali com as âncoras, e Paulo consegue acalmar os homens que estavam pulando na água, ele agora fala com eles para eles comerem, que há 14 dias que eles não comiam, estavam passando fome, eles precisavam se alimentar para continuar. Isso quer dizer que quando a luta está ferrenha, nós não podemos realmente desanimar. Temos que continuar tentando nos fortalecer para vencer as lutas, até que essas lutas acabem. E nós vemos logo depois ali no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, que eles conseguem finalmente, aquelas 276 pessoas estavam vivas, assim como o apóstolo Paulo falou. E eles pulam na água, alguns em coisa do navio, outros sabem nadar e chegam a uma ilha. E lá na ilha havia bárbaros, mas esses bárbaros não quer dizer que eram homens violentos. Bárbaro quando Roma antigamente falava bárbaros, eles só queriam dizer que aquele povo era de outras línguas, não tinham a cultura do país. E por isso o denominavam de bárbaros. E então, os bárbaros da ilha foram, o Paulo diz, humanamente bons para eles. Eles fizeram a grande fogueira para aquecer eles do frio, que estavam tudo molhado. Acolheram todos eles, todo aquele povo, 276 almas, acolheram ele, cuidaram deles. E depois o homem chamado Públio, que era um dos grandes daquela ilha, dos líderes, levou eles para a casa dele, o apóstolo Paulo e outros. E chegando lá, o pai de Públio estava enfermo, e Paulo cura o pai de Públio, e depois outros levam outros para lá, e eles começam a orar, e Deus faz uma obra maravilhosa naquela ilha e cura muitos. Antes o apóstolo Paulo, quando fizeram a fogueira, como ele era incansável, ele não desanimava, ele é um verdadeiro exemplo de nós cristãos para nós seguirmos. Ele mesmo disse, sede imitadores de Cristo, não sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo quis dizer que ele era imitador de Cristo. Então poderíamos ser imitadores dele. E realmente ele tinha aquela disposição, ele mostrava fé sempre, aquela fé inabalável. Ele animava aquelas pessoas. E quando ele foi ajudar ali na fogueira, ele foi pegar alguns galhos para colocar na fogueira também. Uma cobra, uma serpente, agarrou na mão dele, uma víbora. E ele pegou e sacudiu ela no fogo. A Bíblia diz que ele sacudiu ela no fogo. Quer dizer, e ficaram todo mundo assustado, achando que Paulo era um assassino, porque ele, após ter sofrido aquilo tudo no navio e não morreu, agora tipo que a morte queria ele de todo jeito e agora a cobra mordeu. E ficaram esperando Paulo cair morto, ou inchar,
acontecer alguma coisa e não aconteceu nada com Paulo, porque Paulo estava sobre a guarda de Deus, sobre a guarda do Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo, e não acontecia nada com ele. A cobra não adiantou. Talvez a cobra foi mais um ataque do inimigo, do Satanás, querendo destruir a obra de Deus, como ele faz conosco também. Quantas cobras que surgem nas nossas vidas, é vizinho, é no nosso trabalho, é na escola, é na rua, sempre surge aquelas cobras que querem te morder, te dar uma picada, não literalmente, mas assim, falando coisas de você, fofocas, falando mal de você, te ofendendo, principalmente porque você é cristão. Isso acontece muito nas empresas que você trabalha. Muitas pessoas não gostam de você porque eles são do lado do inimigo, do Satanás. E então é daí que vem essas picadas de víboras na sua vida. Mas você pode passar por isso tudo, por todos esses problemas. Você pode passar literalmente, você pode vencer, você pode continuar. É só você perseverar sempre, assim como nos mostra a palavra de Deus aqui através de Paulo. Você deve perseverar sempre, não desanimar, continuar sua vida, continuar seu caminho e não se afastar da igreja como aqueles que queriam abandonar o navio, porque isso só vai piorar a sua vida. Se a luta está muito grande e você não consegue mais caminhar, você quer voltar atrás, aí você pensa logo, vou sair da igreja, que não adianta nada. Adianta sim, porque o tempo que você está na igreja, que você está na sua fé em Cristo, na sua fé em Deus, que você crê no nome de Jesus, tudo é possível a você. Jesus Cristo disse que para o homem muitas coisas não são possíveis, mas para Deus não há impossível, não é impossível para Deus. O que você está passando agora, lembre bem, isso vai passar. Se você é fiel a Deus, se você está andando, caminhando com Deus, se você tem uma fé, assim como o apóstolo Paulo, se você continua com fé apesar das batalhas, continue, segue firme, seja constante, continue buscando a Deus, continue orando, continue obedecendo a palavra, que você vai ter vitória. A vitória vai ser alcançada. O apóstolo Paulo, depois, mesmo preso, ele escreveu essas cartas maravilhosas que nós temos hoje. Escreveu as epístolas, falando para nós, para nos abençoar. Deus, ele nos abençoa. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, assim como diz lá em Hebreus. É o mesmo ontem e será. É o mesmo hoje e será eternamente. E então ele não mudou, ele está hoje à direita de Deus, ele intercede por nós. Confia nele. Seja a situação que você está passando, tempestades, tribulações, dificuldades de qualquer jeito, saiba que vai haver sempre uma solução da parte de Deus, se você perseverar até o fim. Que esta palavra possa falar em seu coração. Receba na sua vida esta palavra. Não se esqueça, lembre-se sempre. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus diz lá em São Mateus capítulo 11, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Que esta palavra de hoje abençoe sua vida. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de dar um like e nem de se inscrever no canal. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Te agradeço. Amém. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.